Crise política na Coreia do Sul. Oposição apresenta pedido de impeachment do presidente Yoon Suk-yeol, que decretou lei marcial e suspendeu após protestos generalizados no país. E você vai ver ainda. Câmara retoma a discussão sobre corte de gastos nesta quarta-feira. E ainda, Comissão do Senado vota a PEC das praias hoje. Proposta tem brecha para cobrança de taxas e divide opiniões. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito bom dia, 11 horas e 30 minutos agora. Seja bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã, quarta-feira, dia 4 de dezembro. Chegamos ao vivo hoje com as principais notícias. A oposição da Coreia do Sul apresentou uma moção de censura para destituir o presidente Yoon Suk-yeol, depois que ele decretou lei marcial e voltou atrás horas depois. Nesta quarta-feira, o ministro da Defesa do país pediu demissão. Os partidos de oposição da Coreia do Sul apresentaram uma moção de censura para destituir o presidente Yoon Suk-yeol, que decretou lei marcial na véspera e suspendeu a medida depois de algumas horas, após os protestos generalizados no país. O presidente conservador, muito impopular e com dificuldades para governar porque não tem maioria no parlamento, surpreendeu a população ao declarar lei marcial pela primeira vez em mais de 40 anos no país. Ele justificou as medidas pela ameaça da Coreia do Norte e por supostas forças antiestatais. Apesar do recuo, poucas horas depois, a decisão deixou o país em uma das piores crises políticas de sua história moderna e deixou o futuro de Yoon em suspense. Yoon Suk-yeol tentou um golpe por meio de traição, rebelião militar e violações de disposições constitucionais ilegais, incluindo a Lei de Segurança Nacional. O povo e a Assembleia Nacional frustraram com sucesso essa tentativa. Isso marca a primeira vitória. A moção para destituir o presidente foi preparada em caráter de urgência. O Partido Democrático exige a renúncia de Yoon e anunciou ações judiciais por insurreição contra o presidente, seus ministros da Defesa e do Interior, além de vários comandantes militares e policiais envolvidos. O ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong-yun, apresentou o pedido de demissão após a crise política provocada pela imposição da lei marcial. A maior organização sindical do país convocou uma greve geral por tempo indeterminado até que o presidente renuncie ao cargo. Pois é, a situação é muito polêmica. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora, ao vivo, com Robson Farinazzo, especialista em geopolítica. Bom dia, Robson. Seja muito bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Tudo bem, então. Um bom dia para vocês aí. Um ótimo dia, Robson. O que motivou o presidente da Coreia do Sul a decretar lei marcial? Qual era o objetivo dele? Bom, Tabata, esse presidente, ele foi eleito, a gente tem que lembrar que, em primeiro lugar, ele foi eleito com uma margem muito estreita de votos com relação ao seu concorrente, né? Então, e ele também não conseguiu fazer maioria no Congresso, o partido dele tinha uma participação mínima. Então, o que estava acontecendo? Havia um clash entre o executivo e o legislativo. Ele não conseguia aprovar os projetos de lei dele e procurou uma brecha, né, na legislação aí que ele pudesse escantear o Congresso. E a coisa acabou dando errado, essa é que é a verdade. Ele usou um subterfúgio, né, tentou usar um subterfúgio para bypassar o Congresso, mas a coisa não funcionou. O que surpreendeu é que até mesmo a base governista, né, não apoiou essa medida que ele decretou ontem, né? Ele não imaginava que não teria apoio nem mesmo de aliados do próprio partido, né? Quais são os desafios do governo do presidente Yoon, Robson? Eu acho que é muita coisa, né? Nós estamos passando, por um mundo em transformação, né? Ele precisava fazer diversas reformas na Coreia do Sul, que ele queria, né? As coisas que ele entendia como reformas. Mas o que acontece num sistema democrático é do jogo você chegar a um cargo do executivo, não ter maioria no legislativo, você vai precisar negociar.
Essa é que é a verdade. A Coreia ela tem uns problemas que se mascara no geral. Você quer ver uma coisa que existe na Coreia? Pouca gente sabe. Prostituição na terceira idade. Não são poucos os casos. Tem reportagens aí. Gente com 60, 70 anos que não consegue sobreviver com o dinheiro da aposentadoria e parte para a prostituição. Quer dizer, o país tem problemas sociais que são mascarados assim, por um pretenso progresso, mas que não atinge todas as faixas da população, né? Não é o paraíso que se pregava até pouco tempo atrás. E até mesmo pela mídia, né? Tanto em séries, músicas, ninguém imagina, né, que o país enfrenta essa crise política tão grave, né? E que ficou ainda pior ontem com essa medida do presidente. Agora, com esse pedido de impeachment, ele deve renunciar antes que isso seja aprovado? Olha, Tabata, a gente não sabe quais são as intenções dele, é difícil precisar, mas a situação dele ficou muito complicada, porque você para pensar, né? Um presidente que tenta uma situação dessa, que é um pré-golpe de Estado, ninguém tem dúvida disso, né? Que tenta uma situação dessa e fora, ele vira um pato-manco. Ninguém quer nem ser fotografado do lado dele, essa que é a verdade, ninguém quer sair na foto com uma pessoa, né, com esses problemas aí. Então, o melhor para ele agora seria uma renúncia negociada que evitasse que ele fosse para responder as barras da lei aí mais para frente, né? O melhor seria, agora, nós não sabemos como é que as coisas... Eu particularmente, eu acho muito difícil ele se manter na presidência da República ou por vontade dele, ou mesmo porque ele já não tinha quase nenhuma sustentação. Agora que deixa, porque ele se tornou radiativo. O ministro da Defesa renunciou, o ministro do Interior também, né? O próprio partido rejeitou essa atitude dele. Vai ficar muito difícil, né? Não tem sustentação nenhuma. Com certeza. Quais são os efeitos desse caos político no conflito com a Coreia do Norte? Olha, a Coreia do Norte, eles observaram, né? Ficaram observando aí. Porque, Tabata, existe um problema muito sério que a gente tem que analisar assim, sem paixões, sem demonizar a Coreia do Norte, nem colocar uma auréola na Coreia do Sul. Que é o problema da separação. Na verdade, aquilo é um país só. É uma língua comum, uma história de 5 mil anos. Uma vez eu vi um coreano falar uma coisa que é verdade. Falar, nós temos 5 mil anos de história comum. Não são esses 70 anos que vão nos separar. Então, é o destino desses dois países voltarem a ter uma administração comum, uma história comum. Mas, por enquanto, né, por uma questão, assim, talvez seja a herança mais nefasta que nós temos na Guerra Fria, mas ela está aí, né? Eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ter que se pensar numa unificação, mas eu acho que esses episódios aí foram bem ruins aí para a política geral dos dois países, porque o Yoon Suk-yeol ele hostilizava muito a Coreia do Norte, né? Hostilizava bastante. Agora a gente vai acompanhar, né, Robinson, tudo o que vai acontecer depois desse pedido de impeachment, esse caos que se instaurou, né, na Coreia do Sul, todos os desdobramentos e como isso pode até respingar em relações com outros países, né, como a gente falou, Coreia do Norte, Estados Unidos também. Enfim, eu agradeço demais pela entrevista, Robinson, muito obrigada, foi um prazer te receber aqui, até uma próxima. Até mais. Bom dia para vocês. Um ótimo dia para você também. Muito obrigada. Nós acabamos de falar com Robson Farinazzo. E agora a gente traz notícia de Brasília, porque o pedido de urgência para a tramitação das medidas de cortes de gastos enviadas pela equipe econômica ao Congresso deve ser votada hoje. Eventual aprovação da urgência para a votação do pacote de cortes de gastos significa acelerar o trâmite dos textos, o que agradaria ao governo, mas o Palácio do Planalto está com dificuldade em mobilizar as diversas bancadas. O líder governista na Câmara, deputado José Guimarães, até protocolou a urgência para medidas de cortes de gastos, mas por causa da insatisfação com a transparência para o pagamento de emendas parlamentares, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, fez deputados adiarem a votação. A proposta enviada pelo governo inclui ajustes orçamentários,
que buscam equilibrar as contas públicas com impacto em áreas como aposentadorias e salário mínimo. O governo prevê economizar com isso 375 bilhões de reais até 2030 e evitar um descontrole das contas públicas. As novas regras do STF para liberar as tais emendas parlamentares são mais rigorosas do que o Congresso gostaria, principalmente ao determinar medidas para rastrear o parlamentar que envia a emenda e onde o projeto é aplicado. A verba das emendas parlamentares é um repasse para deputados e senadores aplicarem em projetos em suas bases. O pagamento havia sido suspenso por causa da pouca transparência de uso. Agora foi retomado, mas com as ressalvas que desagradaram os parlamentares. E como forma de protesto, as urgências foram adiadas. Se não for formalizada, o governo terá dificuldade de aprovar as matérias até o final do ano, antes da votação da lei orçamentária anual. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão do ministro Flávio Dino sobre o pagamento das emendas parlamentares. Os repasses foram liberados com regras mais rígidas de transparência. O pagamento das emendas parlamentares estava suspenso desde agosto por uma decisão de Flávio Dino, confirmada em plenário do Supremo. A decisão foi motivada pela baixa transparência identificada nesse mecanismo, tanto na indicação dos recursos quanto na comprovação dos gastos. As emendas parlamentares representam uma reserva dentro do orçamento federal usada por deputados e senadores para destinar recursos às suas bases eleitorais. Agora, o ministro decidiu liberar a retomada do repasse, com regras adicionais para maior transparência. E o Supremo Tribunal Federal confirmou, por unanimidade, a decisão de Flávio Dino para o monitoramento. A decisão inclui uma série de ressalvas para garantir maior controle sobre os repasses, como a obrigatoriedade de planos de trabalho aprovados previamente para as chamadas emendas PIX. Essas emendas de transferência especial vinham sendo criticadas por falta de rastreabilidade e clareza no uso do dinheiro. De acordo com o ministro Flávio Dino, os repasses acumulados entre 2019 e 2024 somaram 186 bilhões de reais, um crescimento exponencial no uso de dinheiro público em tão poucos anos. Dino estabeleceu que os repasses só poderão ocorrer caso sigam regras de transparência e rastreamento sob monitoramento da Controladoria Geral da União. E veja a seguir, PEC das praias volta ao Senado e é votada hoje. E falando em praia, agora na sua tela, câmera ao vivo do Guarujá, litoral paulista. Olha que lindo, 24 graus, tempo nublado. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta com as principais notícias. Agora faltam 15 minutos para o meio-dia. E olha a PEC das praias, o projeto que pretende transferir alguns terrenos da União para proprietários privados e governos locais, está em análise neste momento na CCJ da Câmara. A proposta de emenda à Constituição das Praias, que prevê a transferência de terrenos da União para proprietários privados e governos locais, voltou a tramitar no Congresso e promete reacender discussões polêmicas. Nesta quarta-feira, o texto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, passo essencial para que seja votada em plenário. A PEC abrange os chamados terrenos de marinha, uma faixa costeira de 33
2 metros a partir de uma linha estabelecida em 1831, que pertence à União. Na prática, muitos desses terrenos já estão ocupados por residências e empreendimentos, mas a transferência formal de propriedade divide opiniões. Enquanto defensores apontam a medida como uma forma de regularização fundiária e arrecadação de recursos, críticos alertam para o risco de privatização das praias, dificultando o acesso público e ameaçando ecossistemas frágeis como manguezais, restingas e falésias. O relator da PEC, senador Flávio Bolsonaro, incluiu no parecer dele uma emenda que destina parte dos valores arrecadados com as transferências para um fundo nacional voltado ao saneamento básico em regiões costeiras e ribeirinhas. Apesar disso, a oposição ao projeto segue firme, com ambientalistas e especialistas apontando que a proposta pode gerar barreiras de acesso às praias, dependendo das regulamentações municipais. Outro ponto controverso é a possibilidade de que legislações diferentes sejam criadas nos 280 municípios litorâneos, gerando desigualdade no uso e na proteção dessas áreas. Além das questões ambientais e sociais, há preocupações históricas e estratégicas. Os terrenos de marinha, criados no período imperial, tinham como objetivo garantir a segurança nacional, servindo para a instalação de fortificações contra invasões marítimas. Especialistas temem que a transferência dessas terras para iniciativa privada possa comprometer a defesa territorial do país. A PEC das praias também ganhou grande repercussão popular. Uma consulta no site do Senado registrou mais de 160 mil votos contrários à proposta, contra apenas 2 mil favoráveis. A discussão chegou às redes sociais, onde celebridades protagonizaram debates públicos que ajudaram a amplificar a controvérsia. Se aprovada na CCJ e posteriormente no plenário do Senado, a PEC ainda dependerá de ajustes na Câmara dos Deputados, caso o texto seja alterado. Diante de tantas divisões, a tramitação pode sofrer atrasos, enquanto o debate sobre o impacto dessa medida para o acesso público às praias e a preservação ambiental segue mobilizando a sociedade. Agora a gente fala de educação. Faz as contas aí. 2 vezes 2, 3 vezes 3. É simples, né? Só que metade dos alunos brasileiros de 9 anos tem dificuldades para resolver contas como essas. É o que revelou o estudo internacional de tendências em matemática e ciência. A Associação Internacional para a Avaliação do Desempenho Educacional divulgou o estudo que apontou que, no Brasil, 51% das crianças do 4º ano do ensino fundamental não dominam habilidades básicas de matemática. Fazer tabuada, interpretar gráficos simples ou somar e subtrair números de 3 algarismos são problemas para os estudantes de 9 anos. Eles nem conseguem alcançar o nível de conhecimento considerado baixo. Na escala do TIMSS, que é o Estudo Internacional de Tendências em Matemática e Ciência, a média do Brasil em matemática, entre os alunos de 9 anos, foi de 400 pontos, à frente apenas de 3 dos 64 países participantes: Marrocos, Kuwait e África do Sul. Em comparação ao resultado geral das demais nações nessa etapa, com 503 pontos, é como se estivéssemos 3 anos escolares atrás delas. O TIMSS aponta que 39% dos estudantes do 4º ano não dominam conhecimentos básicos, como saber informações simples sobre plantas, animais e meio ambiente. O rendimento médio foi de 425 pontos entre o patamar baixo e o intermediário. As provas do estudo são aplicadas a cada 4 anos, desde 1995, mas esta é a primeira participação brasileira no exame. O TIMSS também avaliou o conhecimento em matemática de alunos do 8º ano, com idade média de 13 anos. A tendência é a mesma já revelada pelo PISA, prova internacional que foca na faixa etária dos 15 anos. O Brasil está atrasadíssimo em relação ao que é esperado para o ensino fundamental 2.
As operadoras de telefonia têm até 2029 para ativar a internet 5G em todo o Brasil. Mas, segundo a Anatel, faltam antenas compatíveis com a tecnologia na maioria das cidades. A rede diminui o tempo mínimo de resposta entre um aparelho e os servidores de internet. Assim, um atraso em ligações de vídeo e jogos online, por exemplo, fica menor. O 5G é a versão mais avançada da geração de internet móvel e funciona na frequência que era destinada para o sinal da TV parabólica. E com o Natal chegando, uma confeitaria em Campo Grande se destaca, fabricando em média 200 a 250 unidades por dia de panetone. Para atrair ainda mais clientes, ela aposta na variedade de sabores. Um produto que enche os olhos. Ou melhor, dá água na boca. Nesta época natalina, os itens lotam as prateleiras de supermercados, docerias e padarias. Uma confeitaria em Campo Grande conhece bem o que agrada o paladar dos clientes. Favorito, com certeza, é o chocotone. As gotinhas de chocolate e o nosso chocolate dentro, por cima, dá o toque especial. Para garantir uma cobertura perfeita, entra em cena uma máquina. Ela aquece e resfria o chocolate na medida certa. Apesar do chocotone ser o mais procurado, ainda há quem prefira o tradicional panetone, com sabor característico, massa fofa e recheada de frutas cristalizadas. Segundo a gerente de produção, a fabricação varia conforme a procura pelos produtos. Nós tivemos um aumento de produção para atender toda a demanda do Natal. Então, a gente começa a nossa produção em final de outubro para atender toda essa demanda. As festas de fim de ano aquecem a economia do estado com uma movimentação estimada em mais de R$1 bilhão, segundo o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio. Mas além de impulsionar o setor econômico, também gera novas oportunidades de emprego. Para atender a demanda, a empresa contratou 10 funcionários e espera um aumento no volume de vendas entre 10% e 15%. Mas para alcançar esse crescimento, adotou uma estratégia focada em oferecer uma variedade de produtos e novos sabores. Dentro do nosso cardápio hoje para venda para os clientes, nós temos 10 opções. Então, nós temos chocotones com cobertura, com recheio, com dupla cobertura e o tradicional panetone com a nossa cobertura também. Para quem é amante do Tentação, nós fizemos uma versão caramelizada. Então, dentro vem o recheio de Tentação com caramelo, coberto do Tentação tradicional e coberto de chocolate. Um chocotone de 850 gramas maravilhoso. Deu vontade, não deu? Agora a gente vai conhecer um pouquinho da cidade de Tóquio, capital japonesa. Vamos ver. A capital japonesa possui pouco mais de 9 milhões de habitantes. Já a região metropolitana de Tóquio acomoda aproximadamente 37 milhões de pessoas, o maior aglomerado urbano do mundo. A cidade recebe aproximadamente 2,5 milhões de pessoas todos os anos, sendo os turistas em sua maioria asiáticos e norte-americanos. Parques, jardins e a prefeitura são os locais mais visitados. Vamos então com uma câmera ao vivo de lá. Por lá são 11 horas e 55 minutos da noite. Você vai ver na imagem agora a Torre de Tóquio, construída em 1958. Dentro dela tem vários restaurantes. Imagina, super bonita, você jantando lá e vendo a vista. É um dos mais famosos cartões postais do Japão e é inspirada na Torre Eiffel. Com essa imagem, a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quarta-feira para você e até mais.